Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho finalmente falar a respeito de O Que É Meu, do José Henrique Bertolucci. Vocês que me acompanham provavelmente já me ouviram falar a respeito deste livro outras vezes, mas sempre assim, pílulas, um pouquinho, breves impressões. Hoje é a hora de falar sobre ele de uma forma mais demorada, mais completa, porque é um livro e uma leitura que merecem esse tratamento. Este é um livro publicado no início do ano, mas que já chegou às livrarias com toda uma história muito especial. O José Henrique Bertolucci é formado em sociologia, ele estreia dentro da literatura com este livro, mas assim que o livro chegou às livrarias brasileiras, ele já havia sido vendido para 10 países, o que é um fato muito incomum. A gente sabe que a difusão da literatura brasileira e da literatura brasileira contemporânea no exterior não é tão fácil e que mesmo livros que fazem muito sucesso aqui não necessariamente são recepcionados lá. Torturado, por exemplo, está se difundindo muito ao redor do mundo. Porém, ele chegou à língua inglesa, por exemplo, só agora, quando o próprio livro do Bertolucci está chegando também, só para vocês fazerem um comparativo. E aqui também no Brasil, ele ganhou muito impulso, muita atração, essa é uma palavra importante neste livro, ele ganhou muita atração e também já foi lido, recepcionado e querido por muita gente. Por que dessa história tocar o coração de tanta gente? Porque é uma história que fala de uma vida no interior do país, uma vida de privações, de vir de uma família que não é rica, de ascender socialmente pela via dos estudos e de passar por diversas mazelas, ter diversos problemas na família, seja por conta da economia, seja por conta de doenças que acometem algum de seus membros. O que o José Henrique Bertolucci faz aqui é o que a Annie Ernaux, o que o Didier Eribon e o que o Edouard Louis também fazem. É uma literatura que tem muito em comum. Isso não é negado pelo Bertolucci. Por quê? Todos eles vêm do interior, de famílias pouco abastadas, principalmente operárias. Eles ascendem socialmente pela via dos estudos e depois, em determinado momento, eles passam a falar desse passado sob um ponto de vista sociológico, como alguém que vê na própria história a repercussão que existe na sociedade maior de histórias semelhantes, a história maior composta por essas pequenas histórias. E o Zé Henrique Bertolucci também tem a característica de ter nascido e vivido, e o seu pai principalmente ainda mora lá, em Jaú, que é a cidade onde eu morava até muito pouco tempo atrás. Então tudo isso me fez chegar a este livro com muito entusiasmo e o que ele me entregou só confirmou a boa recepção que ele tem tido de todo mundo. Por quê? Porque o José Henrique Bertolucci vai contar aqui a respeito da vida desse pai que é caminhoneiro. Esse pai sempre foi um pouco ausente da casa porque ele estava na estrada. E quem tem parentes ou mesmo pai caminhoneiro sabe que essa ausência se faz sentir na família e deixa marcas nos filhos. E é uma ausência de muitos sacrifícios, porque a vida na estrada ela é perigosa por si só, né? O dirigir na estrada, ela é incerta, nem sempre se ganha bem, os riscos são inúmeros, passa-se de um trabalho ao outro, existem trabalhos mais arriscados que os outros, existem lugares que às vezes a pessoa é desafiada a ir, justamente porque são longes, são inóspitos, são perigosos. O perigoso é um adjetivo que permeia muito dessa vida. E aí, já ali na época da pandemia, o José Henrique Bertolucci volta, né, para casa, depois de ter ascendido socialmente pela via dos estudos, depois de ter saído de Jaú, ido para a capital, da capital para a Universidade de Michigan, onde ele também estudou sociologia, e depois se tornado um professor da FGV, ou seja, uma carreira muito bem sucedida. Então ele está ali de novo com seu pai e quer escutar do seu pai
um pouco sobre essa história, quer dar voz a ele que pôde aprender o ofício das letras, dominar a arte da escrita, quer agora registrar essa vida que de outro modo pode nunca ser conhecida, essa experiência tão particular de um grupo social. E aí ele começa a escutar, só que ao mesmo tempo que o pai vai relatando esse seu passado, uma outra questão surge, não só a da pandemia, que também compõe o pano de fundo. Surge a doença do seu pai, um câncer. E ali eles passam a ter que lidar com essa saúde extremamente fragilizada e com todo um novo mundo de referências médicas, de lugares para ir, exames para fazer, diagnósticos por esperar, remédios por tomar. Uma coisa vai correndo paralela à outra nessa narrativa. A gente vai ouvindo os relatos do pai do Bertolucci, dessa vida na estrada, e nisso há toda uma descrição de mundo interessantíssima, com a qual nós também podemos nos identificar. A gente vai acompanhando as reflexões do Bertolucci sobre esse relato que é feito e também sobre essa doença que vai sendo descoberta e tratada e de como isso afeta a família. Esses fatos que a princípio parecem desconectados, né, ter como ponto comum apenas a circunstância de um ser narrado enquanto o outro acontece, na verdade, a gente percebe de uma forma muito orgânica na narrativa, e este é um dos trunfos dela, que tem tudo a ver um com o outro. Por quê? Porque na medida em que o pai do Bertolucci vai contando sobre a sua vida na estrada, sobre a vida dos companheiros, é impressionante a naturalidade com que se acaba falando dos vários companheiros que se perderam pelo caminho. Se perderam em acidentes, se perderam por doenças, porque essa vida na estrada era uma vida muito louca, mas no sentido louco ruim da palavra, não no sentido da intrepidez, mas no sentido de ser uma vida sacrificada, em que se precisava lançar-se sempre adiante para conseguir o pão de cada dia, sem medir muito as consequências daquelas atitudes sobre o próprio corpo, sobre a própria integridade física. E a gente percebe então que, na verdade, aquela doença que hoje cobra o seu preço do pai do José Henrique Bertolucci, ela foi toda constituída ao longo dos anos, no correr dessa vida. É óbvio, a gente não pode fazer um diagnóstico médico causal preciso, que uma coisa exatamente leva a outra. Mas é evidente, até por conta dos relatos sobre esses amigos que foram se perdendo pelo caminho, seja por um infarto, seja por um câncer, seja por um acidente, de que aquela vida cobra um preço ao corpo, deixa no corpo marcas muito fortes. E aí também a gente extrapola isso, tudo de forma muito orgânica sempre, para a vida do próprio país. Porque na medida em que esses caminhoneiros se lançavam país afora, nas artérias da nação, para poder ganhar o pão de cada dia, sem medir muito as consequências, porque eles eram premidos pelas necessidades cotidianas, e isso deixando marcas neles, a economia do país a qual eles serviam também deixava marcas no país. Essa economia que se desenvolvia de uma forma intrépida, sempre para frente, sempre ousadamente, sem medir muitas consequências, quando recuamos, quando hoje, de um ponto de vista histórico diferente, olhamos para ela, percebemos o quanto ela custou. Ela custou para a sociedade, na medida em que esses trabalhadores sofreram tanto, suas famílias perderam vidas. Ela custou para as cidades, para a malha urbana, na medida em que ela se desenvolve também freneticamente, as rodovias que se desenvolvem em detrimento de outros meios de transporte talvez mais eficientes para o país, tudo ali meio que no afogadilho. E a questão mais atual do meio ambiente, porque o pai José Henrique Bertolucci ele chega a ir para o norte, ele cruza de fato o país, ele vai para a Amazônia no momento em que a Transamazônica está sendo construída. Então ele participa desse momento de ir rompendo a floresta sem muitas considerações em prol de uma ideia de desenvolvimento econômico. É interessante porque o pai do Bertolucci não tem, provavelmente, a noção
quanto essa sua história é também a história de um país. E o Bertolucci, apesar do olhar sociológico, a princípio está contando a história do pai dele, mas é inevitável, sendo ele quem é, tendo a formação que tem, não ver a associação clara entre essa esfera privada e a esfera pública. Fica muito nítido aqui como o público, a grande história, é sim composta das nossas histórias individuais e há uma profunda semelhança entre elas. Outra coisa muito interessante que surge nesse livro é a questão da linguagem. Porque o José Henrique Bertolucci é alguém que se distanciou um pouco da sua classe social de origem. É inevitável. O pai é caminhoneiro, a mãe, salvo engano, era costureira, gente muito simples, que vivia de modo muito simples, com referências, portanto, desse mundo um pouco mais pobre. E ele ascende socialmente, vai para os Estados Unidos e está numa universidade de ponta, ganha mais, conhece mais, lê mais. Então, isso vai se refletindo na sua própria vida, cria uma certa distância entre ele e a família de origem, distância que ele precisa vencer, por exemplo, ao se esforçar para escrever este livro e compreender um pouco mais do universo do pai. E a linguagem muda. A linguagem com que ele se refere às coisas, as suas referências, são diferentes das do seu pai. E uma outra questão de linguagem que surge também muito interessante, que ajuda a entender essa primeira, é a da linguagem médica. Na medida em que o pai adoece e ele precisa ser tratado, e a família se envolve nesse processo, é todo um vocabulário novo que se adquire e que passa a pautar essas existências. É impressionante como essa linguagem nova avança por sobre essas vidas e se torna a norma delas. Uma linguagem que antes sequer era conhecida. Ele faz aqui algumas referências interessantes à cultura caminhoneira, tal como ela já foi retratada. Ele faz alusão, por exemplo, àquela série que tinha o Antônio Fagundes e o Cênio Garcia, Carga Pesada, e há algumas músicas sertanejas. E ele faz, por exemplo, a referência àquela música Estrada da Vida, do milionário José Rico, que todos nós conhecemos. E é bonito quando a gente para ler a letra daquela música, porque, como ele diz, o milionário José Rico, até o nome já diz, eles têm toda aquela postura da prosperidade, da ostentação, como se aquela vida pudesse trazer isso. A letra traz isso, ela acaba trazendo a realidade. A realidade é desesperançada, é sofrida e nem sempre tem um final feliz. Assim como uma crítica mencionou, salvo engano, num artigo da 451, eu também achei que aqui às vezes o Bertolucci peca um pouquinho ao fazer certas referências literárias. Elas parecem um pouco postiças, altamente prescindíveis. É como se ele quisesse, com certa evidência, estabelecer uma filiação literária, sendo que, de outro modo, sem essas referências expressas, já seria possível perceber essa filiação e isso aconteceria de uma forma muito orgânica. Mas a verdade é que existe uma citação ao menos que eu acho que é uma chave de leitura para esse livro, e ela se encontra na página 19. É uma citação pequenininha, é uma citação de um livro do Hemingway, do romance O Sol Também Se Levanta. E ali se diz assim, é um veterano de guerra e ex-milionário falido que explica a um colega como se deu a sua ruína econômica. Como você faliu? Um pergunta ao outro. O outro responde de duas formas: gradualmente e então de repente. Gente, é exatamente isso o que acontece com essa vida do pai do Bertolucci. É um gradual desgaste do corpo, que vai dando pequenos sinais, mas que depois ele se precipita num grande problema num determinado momento. Então é gradual, mas de repente acontece de forma assertiva, incontornável. E eu achei isso um símbolo, uma expressão muito eloquente para vários processos que ocorrem na sociedade, pensemos na sociedade brasileira, justamente nessa deterioração que foi ocorrendo, e em certos processos pessoais também. Uma nota distintiva, vale dizer, entre o livro do Bertolucci, por exemplo, o livro da Ernaux, do Didier Ribon e do Edouard Louis,
é que, diferentemente da Annie Ernaux, o Bertolucci não é tão seco, não é tão assim ósseo, né? A Annie Ernaux é quase fóssil, porque ela vai ao núcleo mesmo da experiência autobiográfica. E eu adoro, é um estilo também muito interessante. Não, ele é um pouco mais leve. E diferentemente do Edouard Louis e do Didier Ribon, ele tem um bom relacionamento com o seu pai. Não é aquela história de conflito com o pai. Eu não menciono a Annie Ernaux porque eu considero que a Annie Ernaux, apesar de certos episódios, em geral tem um bom relacionamento com o pai também. Bem diferente do que o Didier Ribon e o Edouard Louis, por sua vez, têm. Então, nesse sentido, o livro do Bertolucci, apesar do sofrimento, apesar das agruras, é também um livro mais solar e que também emociona por essa consideração de um filho para com o pai. É um amor que transparece. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam encontrar e comprar este livro. Comprando pelo link, você colabora com o canal. Deixe um like se gostou. Deixe no comentário se já leu, qual foi a sua impressão. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.